Bolsonaro derrete nas pesquisas, mas ainda continua forte nas redes sociais, graças em boa parte à atuação dos robôs que trabalham a seu favor. Eu vou falar de uma matéria interessante que saiu no G1 falando sobre isso e vou mostrar como que as eleições de 2020 já mostraram que Bolsonaro de fato já não tem mais aquela força de antes. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no nosso canal, ative as notificações e, claro, se gostar do vídeo, deixa o like. Tem muita gente nova chegando e é sempre importante a gente repassar esses recados e pedir o apoio. Bom, meus amigos, no G1, eu vou deixar o link aqui embaixo, nós temos uma matéria que vai falar que um caça-robô faz CPI da Covid perder medo dos ataques bolsonaristas. E aqui a matéria vem explicar que sem maioria na CPI da Covid, o governo Jair Bolsonaro contava com sua máquina de moer adversários nas redes sociais para intimidar senadores de oposição. Os alvos preferenciais eram o relator Renan Calheiros, o presidente Omar Aziz e o vice Randolph Rodrigues. Bom, meus amigos, eu preciso primeiro aqui dizer o que eu penso de cada um desses três. Omar Aziz, eu confesso que eu não acompanhava tão de perto e estou ficando assim, surpreso de uma maneira muito positiva, porque ele tem tido uma postura firme, muitas vezes equilibrada, e quem não se lembra, por exemplo, da atuação que eu considero muito correta, que levantou uma polêmica em torno da questão da Nise Yamaguchi, quando ele, do lado da Nise, disse que aquela fala mansa, aquela voz calma, poderia convencer muitas pessoas, mas que ele queria deixar claro que o que a Nise dizia ali era puro negacionismo. Então essa fala dele tornou ele ainda mais conhecido, já era por questões óbvias de ser a presidente da CPI, então eu confesso que tenho gostado do que tenho visto. O Renan Calheiros, olha, eu tenho que dizer que por enquanto, a gente nunca pode dizer coisas assim para frente do Renan Calheiros, porque ele pode mudar de opinião rapidamente. Por enquanto, o Renan Calheiros tem queimado minha língua. Quando colocaram ele como relator, eu falei, ixi, não vai dar certo. E pode ser que não dê. Tanto é que a CPI, para muitos, já nem merece respeito pelo fato de ter Renan como relator. Mas a gente tem que ser correto na análise. Por enquanto, ele tem tido uma atuação muito boa. Fica sempre a dúvida de como será o relatório que será repassado depois ali aos órgãos competentes, a PGR, enfim. Essa é a dúvida. Será que acontecerá algumas coisas que farão com que o relatório não seja tão complicado para o governo como tudo se encaminha para ser? Eu até acho que o relatório vai ser bem ruim para o governo, trazendo à tona os fatos, como a gente tem visto. E depois, se cair na mão do PGR lá, sendo ar, a gente não adianta ter muita esperança, mas vamos esperar. Já o Randolph, fechando aqui o trio, que seria os alvos preferenciais desses robôs, esse eu já tenho uma admiração que já não é de hoje. Eu já esperava dele uma atuação firme, como nós de fato temos observado. Continua a matéria dizendo que a primeira ação ostensiva das chamadas milícias digitais foi promover uma campanha no Twitter com a hashtag Renan Vagabundo. Mas o tiro saiu pela culatra. Antes de dizer que por que saiu pela culatra, é bom lembrar que essa hashtag foi puxada depois que o Flávio Bolsonaro invade ali uma sessão e vai chamar o Renan de vagabundo. Logo quem, né? Chamando o Renan desse tipo de coisa, e eu não estou nem fazendo a defesa do Renan. Mas Flávio Bolsonaro, acho que ele não tem tantas condições assim de chamar alguém de vagabundo. Uma ferramenta caça-robôs, continua o G1, que utiliza a inteligência artificial para identificar contas inautênticas, detectou que até 78% dos ataques eram artificiais. Ou seja, partiam de contas que não tinham um ser humano por trás. Dá pra gente imaginar uma coisa dessas? De cada 100, 78 não eram autênticas. Ou não tinha alguém com vontade própria retweetando, postando. E aí a matéria chama atenção para um ponto. É ingenuidade acreditar que todos os ataques aos senadores contrários ao governo partem de robôs. Não é 78%. Então tem 22% que são pessoas, né? São de carne e osso. Só que é um detalhe interessante, porque a atuação desses robôs acaba criando uma onda
criando um movimento, e aí os humanos, vendo que entrou ali nos Trend Topics, eles começam também a dar a sua contribuição. Então é importante a gente observar que essa informação nos mostra que aqueles números que a gente olha lá, às vezes, tem 200 mil tweets. Se a gente pega aqui nesse percentual, 78, vamos arredondar aqui para 40, 80%, desses 200, então, só, entre aspas, 40 mil, de fato, partiram de seres humanos. Os outros foram todos inflados aí, 160 mil nesse universo de 200, por robôs. Agora, a pergunta é, existiriam esses 40 mil não fossem os outros 160 potencializando aquela hashtag, dando uma falsa sensação de grandeza desse grupo, que já não é tão forte assim quanto já foi? Então, esse é um ponto. Continua aqui a matéria dizendo que, mas é fato que a tática bolsonarista de manipulação das redes sociais, de fazer uma onda parecer tsunami, está ficando manjada. Até senadores com pouca intimidade com o mundo digital começam a perceber que há algo estranho no ar. E aí eles vão pegar aqui uma fala do Omar Aziz, que disse, rapaz, eu clico no treco e, ele cita um palavrão que eu não vou reproduzir, tem 1, 2 seguidores e tá lá me xingando. Às vezes nem seguidor tem e vem perturbar na minha mente, explica do seu jeito Omar Aziz. E Renan percebeu isso. Percebeu que a estratégia bolsonarista poderia representar um certo perigo, um risco para o chamado G7, dos 7 senadores oposicionistas, ou pelo menos ali na CPI mais alinhados à ciência, e estimulou a sua equipe a compartilhar os dados dos caça-robôs com outros senadores. E aí é interessante observar que esse foi um trabalho, a responsável por ele é a jornalista Isabelle Torres, que desenvolve há 2 anos pesquisa acadêmica sobre o comportamento dos robôs no Brasil e a influência deles na opinião pública. Então aquele tiozão do Zap que vai reproduzir, ele pode estar ali sendo influenciado por conta dessa ação coordenada. A gente diz que não tem um ser humano no robô manipulando, mas tem um ser humano pensando nisso lá atrás. Só que às vezes, comanda centenas, talvez milhares de robôs. E aí o sistema que ajuda a CPI foi desenvolvido com base no trabalho realizado por pesquisadores da Universidade de Indiana. Os padrões brasileiros de uso de rede foram definidos após a análise de 20 mil contas ativas nos últimos anos. E aí o Randolph diz que posso garantir que hoje nenhum dos senadores do G7 se sente intimidado por ataques virtuais. É uma informação importante. Porque, puxa, os ataques virtuais às vezes ameaçam a própria pessoa, ameaçam familiares. E aí, sabendo dessa informação, que esse movimento não é tão grande quanto parece ser, os senadores podem trabalhar e atuar com mais tranquilidade para apurar os fatos, sem medo de intimidação. A matéria até continua, mas eu vou parar por aqui para trazer uma outra questão. Primeiro, algo precisa ser feito. Eu acho que é necessário reunir as inteligências e especialistas no assunto para traçar uma estratégia, porque em 2022 teríamos eleições. Nós não podemos ir para um processo dessa gravidade, que vai definir os rumos do Brasil nos próximos anos, sabendo que há essa quantidade de robôs atuando. E aqui pode ser a favor do Bolsonaro, do Lula, do Ciro, não importa. Alguma coisa precisa ser feita para brecar isso, para punir os responsáveis. Eu, particularmente, não sei, mas eu faço aqui um manifesto de que quem entende do assunto tente pensar para colocar algo em prática. E um outro ponto que a gente tem que pensar é: o bolsonarismo não é tão grande como aponta ali o Twitter. De fato, muitas hashtags eles dominam e essa informação mostra, olha, nem tudo que a gente vê realmente representa opinião pública. E isso, na prática, ficou provado em 2020. Pegando a eleição de São Paulo e Rio de Janeiro, eu vi muitas hashtags ali contra, por exemplo, Bruno Covas, contra Boulos. E o candidato do bolsonarismo, não só do Bolsonaro, que uma coisa é o Bolsonaro apoiar, mas o bolsonarismo, essa corrente de pensamento extremada de ultradireita, abraçou Celso Russomano em São Paulo, nas redes sociais e também na prática. E a votação do Celso foi 10,5 pontos percentuais, ficando atrás de Bruno Covas, que sofreu muitos ataques, Guilherme Boulos, igualmente atacado, e Márcio França,
que não chegou a ser uma vítima tão forte do bolsonarismo, porque o foco era os dois primeiros. E o Celso Russomano veio derretendo passo a passo. Mas o Márcio também foi atacado. Então, 10,5% numa cidade que, em 2018, votou em peso no Bolsonaro. No Rio de Janeiro, Crivella foi derrotado tendo 21,9% no primeiro turno. E ali no Rio de Janeiro, Crivella tem um voto muito fiel do eleitorado evangélico. Então, talvez por isso é que ele ficou um pouco mais forte do que o Celso Russomano, que também teve voto dos evangélicos, mas o Crivella é um pastor. E o Rio de Janeiro, de certa forma, é um reduto em que surgiu todo o bolsonarismo, ele é de lá, inclusive. E no segundo turno perde, tendo apenas 35,9% dos votos. O que é muito, mas se a gente observar o próprio Bolsonaro no segundo turno, em algumas pesquisas, ele tem isso ou pouco mais do que isso. Então é necessário a gente observar que o bolsonarismo raiz existe, mas ele é cada vez menor e ainda muito barulhento. É bem verdade, mas esse barulho fica maior porque recebe o apoio de robôs nas redes sociais. Aí é uma competição realmente desigual, porque eles dominam essa parte e que não se reflete de fato em votos, embora isso pode sim influenciar, e repito o que eu disse pouco tempo atrás, precisa ser combatido e punido. Não dá para conviver nesse mundo virtual com influência nesse ponto. 78% de postagens serem feitas por robôs. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.